Fala, gente! Bem-vindas, bem-vindos ao Projeto Mediano Encontros, o projeto de minha autoria de Thalia Mâncio. E eu venho hoje, rapidamente, tentar mediar aqui com vocês uma conversa e tentar falar sobre uma autora que é cearense, que veio aqui do meu lugar, embora ela tenha sido uma autora aí que viajou bastante e foi retirante, de certa forma, vamos dizer assim, migrante, que viajou em diversos lugares do país. Ela é cearense e atua muito na cultura local, em publicações locais e sobre também histórias locais. Embora seja um pouco mais de atuação realmente cultural, mais do que de histórias. Mas bem, essa é uma autora cearense de romances históricos e ela sempre tenta resgatar uma certa voz, como na literatura que foi marginalizada, né, vamos dizer, na literatura clássica, e nos documentos oficiais, como essa voz que ela resgata foi marginalizada e deixada de lado durante muito tempo. A autora em questão é a Ana Miranda. E vocês vão vir comigo para tentar compreender um pouco sobre as vozes de duas obras que eu investiguei no meu TCC, no meu trabalho de conclusão de curso, do curso de Letras. Letras de Língua Portuguesa, para quem não sabe, eu estudei Língua Portuguesa na UES, um campus em Quixadá. E a minha investigação partiu da voz de duas personagens de dois romances, personagens das obras Desmundo, lançado em 1996, mas a edição que eu tenho é de 2000, deixa-me só recordar, é de 1996 ainda, a primeira edição, mas claro que são reimpressões, é a sexta reimpressão. E essa obra, Dias e Dias, também da autora cearense, outro romance histórico, de 2002, a primeira publicação, mas essa obra é de 2007. Vou só conferir novamente Desmundo, porque eu acho que não é de 1996. Aquela pessoa, né, bem... É de 2003. Pronto, conferindo novamente. Duas obras, a primeira publicada em 1996 e a segunda publicada em 2002, que trazem olhares de mulheres de duas épocas. Desmundo, a Auribela, uma órfã que foi enviada para o Brasil para que casasse com alguns portugueses que aqui habitavam na época, já que indígenas, mulheres que aqui viviam e eram consideradas sem alma, pecadoras ou perigosas, não poderiam casar com os portugueses, né? Segundo o catolicismo da época, e até hoje permanece esse olhar do selvagem e do povo indígena como algo distante do outro, né? Como se fosse um outro realmente que é impenetrável e incompreensível. Outra questão que é levantada, embora a Auribela seja uma mulher branca, mas existe o olhar da Auribela sobre as mulheres que aqui sofrem no país e por isso que vem o nome Desmundo, né? Que para quem pensa e reflete sobre a história do Brasil, pode pensar sobre essas mulheres que aqui estavam, né, sobre essa história desse novo mundo que é romantizado em muitos romances e aqui, ao contrário, é mostrado o sofrimento. Bem interessante a gente ver como o romance contemporâneo, romance histórico contemporâneo, no caso, como Desmundo e Dias e Dias, traz essa voz marginalizada. Em Dias e Dias, a gente tem a Feliciana, que é a protagonista. E ela vai narrar ali a sua paixonite pelo autor romântico Gonçalves Dias, isso mesmo, por isso é o Dias e Dias. E a gente vai vendo também muitos elementos parecidos. No meu TCC, eu comparei as duas vozes e eu percebi muitas similaridades, muitos elementos parecidos, iguais praticamente. Tinham diferenças, é claro, porque eram contextos completamente diferentes do Brasil, porque enquanto Desmundo era no século XVI, 1555, na época da colonização do Brasil, aqui já é o século XIX. Então são contextos diferentes e até a linguagem da autora Ana Miranda será adaptada para que se adeque aos momentos históricos, sociais, econômicos e culturais também, a que o Brasil estava na época, como o Brasil estava na época, como era o contexto daquela época. A autora sempre vai ali adaptar o seu discurso também e a sua linguagem. Embora sejam narradores de primeira pessoa e apresente esse aspecto de identificação de um relato realmente em primeira pessoa, em pessoa que realmente
vivenciou aquilo. Bem, mas eu falando assim muito pra vocês, eu disse que seria uma conversa. Por que eu disse que seria uma conversa? Porque eu queria deixar o vídeo mais espontâneo possível para não parecer que eu estava só apresentando pra vocês. E além disso, eu queria discutir sobre esse romance histórico, esse olhar marginalizado das mulheres dessas épocas. E como hoje em dia, desde a década de 80, na verdade, onde a autora também surgiu, Ana Miranda, ela renovou, como outras autoras da América Latina, da Argentina, também da América Central, enfim, como essas mulheres trouxeram esse olhar novo sobre a história, esses momentos históricos, e como elas também usaram das suas liberdades para recriar personagens e utilizar também personagens históricos. E como assim elas utilizaram personagens históricos? Bem, se tratando de romances históricos, os romances contemporâneos utilizam esses personagens históricos que realmente existiram, como aqui no caso existem poucos, são mais personagens fictícios em Desmundo, mas em Dias e Dias existe o Gonçalves Dias. Então, como a Ana Miranda se aproveita da figura e se utiliza dessa figura, dos personagens, das pessoas que realmente existiram, para criar narrativas mais subjetivas e mais livres, e também colocar personagens e pessoas que não existiram, mas que foram baseadas em pessoas que existiram na época. Então ela vai ali engendrando o leitor e mostrando que essas personagens fictícias também poderiam ter existido. Podem ter existido pessoas ali parecidas com elas, e é difícil montar uma identidade real, mais real possível, sobre pessoas da época, porque as identidades sempre são muito fluidas. E nesse contexto, desse olhar mais distante, nós não conseguiremos vislumbrar completamente a identidade dessas pessoas, mesmo que utilizemos documentos e fatos históricos. Então a autora traz essa metaficção, ou seja, uma reflexão sobre a ficção e sobre a história também, o que a gente tem, o que a gente entende sobre a história. É isso, gente. É um videozinho curto, realmente para discutir o quanto romances históricos contemporâneos são diferentes dos clássicos, eu não tenho nenhum clássico aqui falar nisso, e trazem, como o Memorial do Convento, que também é um romance histórico, e vamos dizer que o Hospício no Japão também é um romance histórico, como esses romances contemporâneos trazem um novo olhar sobre a história e sobre a construção das narrativas históricas também dos documentos, como um historiador poderia escrever uma narrativa, né, porque de certa forma é uma linguagem diferente dos romances, né, da ficção, mas ainda assim é um tipo de narrativa. Então, como os historiadores escrevem os seus documentos, como eles escrevem os seus relatos. Então, o novo romance histórico contemporâneo, novo romance histórico contemporâneo, traz esse novo olhar sobre a ficção histórica também, sobre como as narrativas, por muito tempo, as histórias ficaram relegadas a somente ao olhar masculino, enquanto Desmundo e Dias trazem um olhar feminino para a gente perceber como era bem mais complexo e como as mulheres foram muito esquecidas e também reprimidas. Que é esse olhar que eu trouxe no meu artigo, que eu vou deixar aqui o link para vocês lerem também e descobrirem mais um pouco sobre as narrativas, pelo menos duas, da Ana Miranda, dessa autora que eu amo. E vocês se aprofundarem um pouco mais, quem sabe, em outras pesquisas, que eu vou deixar também no link. Uma pesquisa muito especial sobre o olhar feminino na narrativa histórica contemporânea aqui da América Latina. Tanto uma autora da Argentina quanto a Ana Miranda com Desmundo, que é esse romance que veio um pouco antes. Bem, é isso. Eu olhei os olhares femininos, olhei essa forma, mesmo que sejam mulheres diferentes, o quanto elas tinham de parecido, de similar. Eram mulheres que, de certa forma, viviam oprimidas e, em primeira pessoa, como são narrados os dois romances, elas contam as suas vidas e se confessam para nós, como confissões realmente. São dois romances incríveis e eu recomendo muito para vocês. É isso. Até mais, eu posso um dia mais trazer aqui mais detalhes sobre a minha pesquisa.
Mas por enquanto é isso. Até mais! Projeto Mediando Encontros de Thalia Amâncio. Toda semana uma indicação de livro que marcou a minha vida e meu percurso como leitora.